tudo bem? Glória a Deus. Vamos avançando, estamos caminhando para o fim do nosso desafio dos nossos 100 dias sobre o favor de Deus. Hoje o nosso tema é transformado pelo favor de Deus. E o versículo de hoje está em Romanos, capítulo 2, versículo 4, e diz assim: a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Sabe, tem um testemunho de uma menina que a vida dela foi maravilhosamente transformada pelo favor imerecido de Deus. Essa garota, ela fumou o seu primeiro cigarro com 9 anos de idade. Sim, pasmem. Quando ela tinha 14 anos, tipo assim, ela já era uma gangster experiente. Então ela vendia e usava drogas. E o cristianismo é um relacionamento íntimo com um Deus amoroso. Com o dinheiro que ela ganhava, ela dava roupas caras, refeições em restaurantes caros, pro pessoal assim da sua gangue. Ela até pagava as despesas de transporte para que eles se reunissem quando tinha aqueles encontros de brigas, sabe? De gangues. Não sei se algumas pessoas lembram dessa época, mas existia uma época que as gangues elas se confrontavam na rua. Pois é. Aos 15 anos, ela foi pega e ela foi mandada para um reformatório, né? E lá ela começou, no tempo que ela ficou recolhida no reformatório, ela na época era chamada de FEBEM, isso lá em Belém, né? Não sei como é que nos outros lugares. Ela percebeu que naquele tempo ela precisava de uma reviravolta. E aí foi quando Deus entrou em cena. E ele disse, era o tempo, né? Então eu vou ler o que ela escreveu como testemunho daquela época. Não existia o WhatsApp, existia a carta. Eu vou ler aqui a carta que ela escreveu naquela época. Foi no reformatório que encontrei Deus pela primeira vez. Embora eu não soubesse quem era Ele, uma de minhas conselheiras, uma senhora cristã, orou por mim e pela primeira vez em minha vida senti que havia alguém cuidando de mim. Não pensei muito nisso naquele momento, mas foi agitando o meu coração e minha perspectiva de vida começaram a mudar. Comecei a frequentar uma igreja e um amigo havia me convidado para ir anteriormente, mas eu lembro de haver recusado o convite. Entretanto, um dia aconteceu que dormi demais no ônibus e perdi o ponto onde deveria descer. Aonde eu desci estava completamente deserto, mas eu percebi uma sacola plástica deixada em um dos bancos. Olhei para a sacola para ver a quem pertencia e notei que dentro dela havia uns CDs de ministrações. Assim, mesmo como quando eu não queria ir até a igreja, Deus enviou a igreja até mim. Não foi coincidência, porque dentro daquela sacola tinha uns CDs cheios de pregações. Foi tudo dirigido por Deus. Quando eu vi os CDs em casa por curiosidade, a presença de Deus foi muito real. Experimentei uma tremenda intimidade com Deus. Enquanto ouvia os ensinamentos com Deus, através do pastor Prince, eu soube que aquele era o Deus em que eu sempre havia acreditado. Um Deus que me ama, independentemente de quem sou ou do que eu faço. Os ensinamentos daquele pastor me libertaram e me deram uma força e uma paixão sobrenatural para fazer a obra de Deus. Não me sinto mais cativa no que se refere a me comunicar com Deus.
sabendo que Ele pode me conduzir em todas as situações. A mudança mais significativa que experimentei foi a minha transformação interior. Eu costumava ter um péssimo humor, que me envolvia em muitas brigas, porque ficava facilmente irritada. Estar consciente do amor de Deus por mim me libertou daquilo. Também passei de alguém que fracassava no colegial a uma pessoa que se saía bem o bastante na escola, a fim de reunir os requisitos necessários para uma vaga na universidade. Sabe, essa menina, hoje é claro, né, que ela é uma mulher confiante, alegre e que teve um futuro brilhante. Hoje ela cuida de algumas crianças, se formou em professora, né? E hoje ela compartilha esse testemunho com os alunos dela para encorajá-los. Sua vida foi transformada de maneira tão incrível que até uma agência a escalou, sabe, para falar a jovens com problemas. E, de acordo com seu testemunho, desde que Jesus entrou em sua vida, ela viu a sua graça e seu favor superabundarem. Muitas portas se abriram para ela e sua vida foi realmente enriquecida, com reviravoltas em áreas como no trabalho, nos estudos, na família e relacionamentos. Que toda a glória seja dada a Jesus. É isso. É isso que nossos jovens precisam. Uma revelação do amor perfeito de Jesus por eles. Há um mundo perdido e moribundo lá fora. Meu amigo, os 10 mandamentos não podem mais ser a única coisa que os jovens sabem sobre o cristianismo. Como eles podem deixar de pensar que o cristianismo não passa de regras, leis e regulamentos sobre o que deve ou não fazer? Como podem deixar de imaginar que Deus é alguém sempre zangado com eles e procurando uma oportunidade para puni-los? Se os jovens da sua comunidade estiverem de vir para Jesus, eles precisarão saber que o cristianismo é um relacionamento íntimo com o Deus amoroso. Assim que souberem disso, arrombarão as portas das igrejas todos os domingos para entrar a fim de ouvir Jesus e a sua graça sendo pregados. Amada, oro para que assim como essa jovem, que a gente acabou de ouvir o testemunho dela, você continue a permitir que Jesus lhe mostre cada vez mais o seu perfeito amor por você todos os dias. Vamos orar? Pai, eu lhe agradeço porque tu não me deste um código de regras para seguir, mas um relacionamento íntimo e amoroso contigo. Quero conhecer-te cada vez mais a cada dia. Mostra-me mais do seu amor hoje, para que eu possa enfrentar cada desafio com confiança e ousadia. Em nome de Jesus. Amém. E o nosso pensamento de hoje é a graça de Deus que está transformando a minha vida. Fica na paz e até amanhã.